campeão brasileiro, perdeu pro Mushuki Runa. Desculpa, nós vamos falar do Cruzeiro agora. Mas o Mushuki Runa não joga o Brasileirão. Valu, o placar foi injusto no Morumbi. Eu não trabalho com foi justiça, justo no eu não Morumbi. trabalho... A pergunta tá ali, irmão. Não, mas eu não Responde, trabalho com tá justiça. Eu não trabalho com justiça e injustiça no futebol. O futebol tem eficiência. O São Paulo fez um gol, o Cruzeiro fez outro. É o placar que está no jogo. Para mim, essa de injustiça, justiça... Agora, o Cruzeiro demonstrou uma disposição bem diferente. Não pego nem o Mushuki Runa como exemplo, porque aquilo lá não tem disposição, não tem nada naquele jogo. Depois de algum tempo, eu diria que depois do jogo contra o Mirassol, o jogo contra o São Paulo é o jogo em que eu consigo olhar e falo, teve algo de positivo aqui nesse jogo. Teve algo bom, não várias coisas boas, mas teve algo bom. E para sair de uma situação igual o Cruzeiro se encontra, o Cruzeiro está lá no fundo do porão, né? Há vários meses, inclusive, para mim. Você precisa de colocar o pé no primeiro degrau. Caso o Cruzeiro siga fazendo, siga evoluindo, não vai servir somente os empates. Mas a coisa emergencial era estancar as derrotas. O Cruzeiro perde para o São Paulo, igual estava perdendo até os 20 minutos do segundo tempo. Era a 4ª derrota consecutiva. O Cruzeiro não perdeu. O Cruzeiro foi um time, para mim, organizado. Jogadores jogaram de forma extremamente séria. Adeus caneta do William para trás, né, no campo de defesa, sem nenhum tipo de utilidade. Eu tô falando de seriedade, acho que você não entendeu muito bem. Se quiser, você pode apertar a tecla SAP para um entendimento melhor. Então, foi um time extremamente sério, jogando dentro do campo. Claro, precisa de melhorar, destacar a partida que alguns jogadores fizeram. O Fagner, o Kaique foi muito bem, jogadores que tiveram atletas do São Paulo com características ruins de serem marcados, porque jogadores de velocidade, com drible. O Lucas Silva fez uma partida muito correta, o Lucas Silva. O Christian foi bem, o Romero eu acho que foi abaixo ainda. O Matheus Pereira pode render mais, mas ele obrigatoriamente, com o Christian e com o Lucas Silva, obriga essa bola a passar mais pelo meio campo. Os jogos do Cruzeiro, além de tudo, da maneira ruim que o time atuou, especialmente contra o Santa Fé e o Mushuki Runa, era um jogo que não passava pelo meio campo. Ontem a gente viu essa bola passando pelo meio campo, o Caio Jorge brigando lá, conseguiu fazer o gol na jogada de escanteio, que o Kaique se esforçou bastante, né? O Kaique, que é baixinho, foi lá no 3º andar. E é isso, eu repito, os problemas do Cruzeiro não foram resolvidos contra o São Paulo. O torcedor cruzeirense sabe o que é historicamente enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro no Morumbi. Então, o primeiro passo era estancar as derrotas. Não é o suficiente. Leonardo Jardim mudou o discurso, para mim não mudou o sistema de jogo, mudou as peças e por conta das características das peças, a gente viu exatamente essa bola circulando mais no meio campo. Os jogadores tiveram uma atitude diferente e daqui por diante, acho que, repito, pode ser o primeiro passo para daqui a pouco a gente olhar 5, 6 jogos, se o Cruzeiro realmente começou a se movimentar em outra direção. Importante, não vai resolver tudo isso sendo feito, o Jardim mudar a atitude, o discurso dele com os jogadores mudarem a atitude dentro do campo, se nas vésperas ou antevésperas dos jogos, situações internas do Cruzeiro vierem à tona. Uma maçã podre, ela é capaz de apodrecer todo um cesto de maçã. Quem é a maçã podre? Eu não sei, eu não trabalho no Cruzeiro. O Pedro Lourenço tem que trabalhar para que isso aconteça definitivamente pela última vez na última semana. Tem uma maçã podre? Eu não sei. Não, eu não trabalho. Mas como é que você citou? Eu citei... Uma maçã podre apodrece? Isso é um dito popular. É uma cultura popular das pessoas que falam o seguinte: uma maçã podre, ela apodrece todo o cesto de maçãs. E eu não disse que tem uma maçã podre, mas o que eu disse é situações que aconteceram, como antes desta partida, são necessárias que parem de acontecer. Não adianta. Hoje, o que mais faz mal ao clube, na minha opinião, não está dos portões para fora da Toca da Raposa, mas sim dos portões para dentro. E o que é que faz mal? Eu não trabalho, de falar pela enésima vez, meu sobrenome é Guimarães. Eu não chamo Thiago Lourenço. Eu não sou filho do Pedro Lourenço. Estou te revelando isso aqui. Se eu trabalhasse, estivesse lá dentro, eu saberia. Só para cortar assim, esse clima tenso, só eu fiquei surpreso com o Dudu e o Gabigol no banco ontem? Não, eu tinha recebido a informação antes do jogo de que o Dudu estava fora e que poderia ter mais mudanças, com medalhões. Mas fora por quê? Cara, foi decisão do técnico. Foi decisão do técnico, mas rolou um estresse também da tal reunião.
pessoal ficou meio incomodado, os jogadores querendo ganhar no leiriado e não conseguiram não. E não vão conseguir. O Portuga está prestigiado, e não é papo furado, o Portuga está prestigiado. E ontem ele detectou, ele falou na coletiva que diante das características do jogo ele precisava daquilo que ele armou. Mas eu acho que a gente vai ver isso mais vezes. Eu fiquei impressionado. Para mim, eu não imaginava que ele faria isso. Sinceramente. Quando ele busca um time mais competitivo... Duas maiores contratações do Cruzeiro no banco ontem, eu fiquei impressionado. Quando ele busca um time mais competitivo, é compreensível. Eu acho que isso é um pouco mais compreensível. O Dudu... Mas você acha que o Dudu e o Gabi não competem? O Dudu e o Gabi dão a recomposição que ele queria? Dá o combate que ele queria? Eu estou levantando questões. Eu não estou afirmando nada. Mais literal impossível, hein, Elton? Parabéns. Né? Então, assim, eu acho que isso... E ontem o jogo... Mas não foi só isso não, tá, Elton? Não, tá, mas vamos trabalhar com o campo. Vamos trabalhar com o campo. Ontem, ele já tinha avisado que para os jogos de campeonato brasileiro precisava competir mais. E até no jogo contra o Muxuquiruna, ele falou que o time precisava competir mais. Precisava ganhar a segunda bola, precisava ter mais disputa. Por isso que eu falo, eu acho que ele preencheu melhor o meio-campo com as peças que ele colocou. Os jogadores que ele colocaram no ataque, eles fazem melhor para fechar o meio-campo e não deixar o São Paulo ganhar movimentos no meio-campo. E quando você ganha, principalmente você jogando fora de casa, contra um time igual o São Paulo, você ganhar o meio-campo, você já tem meio caminho andado. Então eu acho que esses pontos foram importantes. E lembrando, mais uma vez, usar a palavra dele, competitividade, ser competitivo. Então, para jogar no time do Leonardo, vai precisar ter muito isso, ter muito combate, ser muito físico. Então a gente vai ver isso. Você viu o comportamento do Matheus Pereira ontem sem a bola? Total. Importantíssimo. Mas quando eu falei que o Gabigol seria, para mim, um jogador que sentaria, se ele precisasse dar mais competitividade... Você falou ao Léo, assim, né? Você falou ao Léo. Você não deu a Por que você desqualifica? Isso é informação também, irmão. Você falou ao Léo. Isso não, o Gabigol vai pro banco. Léo não. Quer dizer que o que você fala não é o Léo. O que eu falo é o Léo. Aqui. Pode fazer o Pix, que ele acabou de te dar uma aula assim. Não, ainda bem que você estava que bom que ele está aqui para fazer isso mesmo. Agora, o que não pode é o seguinte, né? O que você fala não tem nenhum peso. Você só fala merda. O que eu falo, tem muito peso. Não. Quando eu disse para você, é lógico, assistindo aos jogos do Cruzeiro, se você precisasse dar mais intensidade e competitividade ao time, você senta o Gabigol. Agora você deu responde. Eu falei isso lá atrás. Não vem agora tem 2 a 3 semanas que eu te falei isso aqui. O Gabigol não compete. E aí, compete menos que o Caio. Muito menos. O Dudu não é um problema. Isso não faz isso, mas o Dudu, como por exemplo o Caio Jorge, ele talvez não funcionasse. E o Matheus Pereira, eu disse aqui na oportunidade. Esse sim, e ele não vinha jogando. Esse sim é o cara que tem que ser titular absoluto. Ele eu não tiraria. Por quê? Porque o meio-campo do Cruzeiro não tem criatividade nenhuma. Ele é o toque de criatividade. Então, não é que eu quero ter razão, que eu sou forte. Não, você tem informação, mas você vê jogo. Com o Gabigol ali, o time agride menos. O time é menos competitivo. Ou não é? Então ele sacou o Gabigol. Só que não foi só isso. Você viu no final da coletiva dele que ele disse assim, porque o fulano de tal lá do Botafogo foi para falar, até papagaio fala. Ele me deu o recado que no leiriado ninguém vai ganhar posição e nem lograr êxito em demandas internas. De chegar e ficar de conversinha dentro do clube e achar que vai ganhar posição, que vai mexer na estrutura do treinador. Não vai. Isso é informação que eu estou dando. Agora, a questão do Gabigol, é claro, gosto pessoal. Você vê jogo, gente. O Gabigol é o cara do último passo, é o cara para meter pro gol, mas ele não dá intensidade, ele não marca. Agora você foi muito bem, hein? Não, é porque eu sei que tem dificuldade para entender. Eu tenho. Não é que eu fui bem, eu falei isso aqui há 3 semanas, e aí vocês ficaram naquela de fazer onda. Você, esse rapaz que está do seu lado aí, que ainda não chegou no programa, porque desde que abriu o programa, só está falando groselha. Eu tô com medo de falar um negócio que vai dar moral pro Everton, mas vai lá. Não, você tem que ter coragem. Não, mas dito isso, a gente pode ver o Gabigol no jogo contra o Bahia? Pode.
Não sei se vai. Acho que pode. Não sei. Acho que pode. Cara, mas se for pra escantear completamente, então que negocie. Cara, a gente tá falando que extremismo, hein? Jogo do Gabigol no banco. Então, mas O jogo do Fagner, vocês querem de titular? Não. Ali, ó. Peraí, o que a gente falou sobre o Fagner na rádio, o que a gente falou na rádio e vou assistir o professor Novaes. O que o William vinha apresentando, ele estava perdendo no campo o seu espaço. E aí eu coloco o Fagner e ele rende o que rendeu. Que aula. Quem está respondendo é o William, HG. Beleza. O William que está respondendo negativamente. Maravilha. Se eu coloco... O William vinha assim, tinha 4 jogos com nota 4, que a gente está colocando nota aqui. Mas você entrou em outra colisão com o valor lá em cima com outro argumento. Agora você mudou. Foi outra história. O nosso ponto continua sendo divergente. Ele acha que o Jardim mudou o sistema e eu acho que não. Continuamos divergindo. Não tem problema. Isso. Mudou sistema, mudou postura. Não. Eu achei que mudou sistema e mudou postura. Ponto. Eu acho que mudou postura e peças. Ponto. A gente não tem problema de discordar. Discutiu lá. Já discute aqui também. Você está satisfeito? Agora, o Fagner ontem me deu 6,5, 7. Então quem respondeu negativamente foi o William jogando em campo e não jogando. Viu, Elton? Passou de ano e um décimo foi no conselho de classe. Então, aí diz mais a respeito dos 14 jogos que o William fez. Que o William fez e mal. Parabéns, você conseguiu fechar. Cara, mas é que eu não estou entendendo. Você quer que o William seja titular do Cruzeiro, é isso? Os 14 jogos mal do William, há algum tempo, falou-se em tirar o William. Aí o técnico Léo Jardim falou, se chegar a proposta pelo Marlon, a gente vai liberar. O William, eu vou bancar. Ué, é sinal que não estava. Mas você acha que o William tem que ser titular do Cruzeiro? Aí ele jogou e não correspondeu. Ele jogou e não correspondeu. Não, o lateral da direita do Cruzeiro, para mim, titular, é o William. Não, é o Fagner. Deixa ele competindo, que ele competiu contra o Muxuque Runa, ele vai ser titular. Deixa eu só falar de